Alguém lembra? Uma serva, uma escrava, que Naamã foi lá, venceu o povo de Israel e trouxe ela como escrava e botou para servir a mulher dele. Na cabeça dela, não poderia estar traumatizada? Poxa, o cara eu sei quem pode curar ele, mas o cara me tirou do meu pai, da minha mãe, eu tô aqui. Papai e mamãe não estavam comigo, não. Papai e mamãe não estavam comigo, não. Eu estava sozinha no meio da Assíria. Mas meu pai e minha mãe falou de quem para mim? De Deus. E falou assim: se o meu Senhor é Senhor, tá? Aqui não, é você. É Dida. Rose. Não tem respeito. Mas ela não. Se o meu Senhor soubesse que em Israel tem profeta, ele já tinha sido curado da lepra. Muito forte. A lepra não está saindo de você porque você não acredita que a gente é profeta. A tua vida não muda porque você não acredita que a gente é profeta. Porque você só vê o material. Você só vê o material. Ah, eles querem o meu dinheiro. Ah, eles querem o meu dízimo. Eu não quero nada teu. O que tu tem não me interessa. Só tem uma coisa que você tem que me interessa. E eu quero. É o quê? A tua alma. Eu quero ela pro meu Deus. É isso que me interessa. É isso que me importa. Você acha que eu estou fazendo essa reunião aqui por causa de quê? Do teu dízimo? Do teu dinheiro que tu não tem? É da tua alma, rapaz. Tinha na Síria profeta? Não tinha. Tinha os fariseus. Ele foi lá, mas cheio de orgulho, cheio de si. Quando o profeta deu a ordem, ele começou a questionar. Porque a ordem foi muito simples. Não foi algo poderoso. Faz isso, mata um bocado de inimigo e traz para mim. Não. Dá 7 mergulhos. Significa que ele tinha 7 sentimentos dentro dele. Quais são os sentimentos que tem imundado a sua alma? Por isso que você não é batizado com o Espírito do nosso Senhor Jesus. Qual é o sentimento? Você sabe. À medida que eu falo, Deus revela para você. Você está pensando. Você não está inerte ou apagado. Ih, pastor, deu uma zonzura que eu não entendi mais nada. Não. Ele dá clareza para você. É um culto racional. Não é um culto emocional. É racional. Por isso que está sendo feito com pausa. Para que você possa pensar. Aí a Bíblia diz que um servo dele, que era humilde: meu Senhor, se ele pedisse para você fazer alguma coisa difícil, tu não o faria? O que te custa dar 7 mergulhos nesse rio fedorento, meu Senhor? Eu sei que o rio Ava é o melhor rio, é água cristalina, mas o camarada não falou para dar os 7 mergulhos, isso não vai mudar nada. Depois só toma um banho e tira essa sujeira aí, essa lama. Naamã fez o quê? Obedeceu o servo dele. O servo tinha instrução? O servo tinha teologia? O servo tinha bacharel? Não. Quem tinha? Naamã. Ele não era só general, ele era instruído. Mas Obedeceu. ele deu o primeiro mergulho, não aconteceu? Nada. Quem disse que não aconteceu?
Primeiro o sentimento foi embora, o que estava dentro, porque a lepra estava sendo causada por um sentimento. Tá aí, ó. Tá aí o que você precisava saber. Quem é que estava alimentando o sentimento? Se não é físico, é o quê? Espiritual. Se é físico, cadê os cientistas na época, os doutores na época para poder dar o remédio para ele ser curado? Cadê? Por que não tinha? Porque lepra não tem cura, porque lepra é o quê? Espiritual. É tão espiritual que quando a irmã de Moisés falou mal dele, falou mal não, né? Ela só falou, pô, Deus só fala com Moisés, você ia falar mal? Não, isso é uma conversa normal. Pô, Deus só fala com ele, cara. E nós? Estamos aqui fazendo o quê? Pô, Deus só se manifesta pra ele. Aí comigo Deus só quer me dar profecia, revelações. Na época, porque não tinha a Bíblia. O que entrou nela? O que entrou nela? A lepra. É espiritual ou não é a lepra? Quem foi que botou a lepra? Próprio Deus, porque é espiritual. Quem é que coloca o sentimento de dúvida e de medo? É a carne? Não. É o mal. É espiritual. É potestade. Ela bota raiva quando você vê uma pessoa feliz, quando você vê uma pessoa desenrolando, quando você vê uma pessoa agindo a fé. Ela bota raiva, ela bota todo tipo de sentimento. A potestade, ela tem essa influência, porque ele foi instruído para isto. Eles são especialistas nisso. E você foi criado por quem desde o princípio? Por eles. É mentira ou verdade? Foi Deus que te criou? Foi Deus que te instruiu? Não, porque você tinha desejo de morrer, você tinha desejo de fugir, você falava que isso era desde criança. Você não fala que é desde criança essa situação? Bom, é desde pequeno eu era assim, desde pequeno eu era assim. Mas quem foi que recebeu alguma coisa para deixar você assim? Mamãe? Não, foi um espírito. Para ele mexer no seu psicológico, ele bagunça todo o teu psicológico. O Espírito Santo, ele faz o que com o teu psicológico? Estabiliza tuas emoções. Tapa na cara. Não, o Espírito Santo faz o quê? Ó, bati forte, hein? Senti. Tu, ó. Calunia. Tu, ó. Manda andar uma milha. Tu faz o quê? Anda duas. Me dá essa capa aí. Toma a túnica também. Obedi. O que foi que está escrito aqui, ó? Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Isto é... O que é ser justo? Viver pela fé. Naamã deu 2 mergulhos. Saiu outro sentimento. Naamã deu 3 mergulhos. Saiu outro sentimento. Naamã deu 4, 5, 6. Naamã foi transformado por dentro, por completo. Porque o 7º era o quê? Não, o 7º era a lepra. O 7º era para a lepra. O 6 representa transformação. Foi com quantas talhas que Jesus transformou a água em vinho? 6. Então, para entender o espiritual, é necessário que você pense. Você tem que pensar não com a tua intelectualidade, mas você tem que pensar com a mente do Senhor Jesus. E como que eu penso com a mente do Senhor Jesus? Quem sabe me explicar? Obedecendo. Hã? Obedecendo. Ouvindo o pastor. Ouvindo a missionária.
ouvindo o evangelista, que são os 3 cabeças do trabalho. Jamais nós vamos falar alguma coisa para te prejudicar. Jamais nós vamos falar alguma coisa para poder que você não desenvolva, porque nós tivemos experiência suficiente para te instruir e o tapa está queimando. Aí olha só, a 7ª mergulhada, Naamã voltou com pele de quem? Não, responde todos vocês, com pele de bebê. Quem te instruía desde o princípio quando você nasceu? Deus ou o mal? O mal. Naamã, quando ele teve a lepra tirada, a pele se transformou como pele de bebê. Então Naamã nasceu de novo, meu amigo. Ele já não era mais o Naamã leproso, ele era um Naamã renovado, ressuscitado espiritualmente. Esse é o problema. Se eu não morrer, a Bíblia diz que eu fico só. Tem que morrer, meu amigo. Não é morrer se matando, não. É morrer para a tua vontade. É morrer para os teus idealismos. Amém? Amém. Jesus, ele poderia ser o poderoso mestre de todas as épocas, mas Jesus, ele não usava de filosofia para poder deixar o povo acomodado. Ele usava, muitas das vezes, de dureza para que o povo despertasse. Aí no versículo 4 diz o quê? E vós... É no 4 ou no 3? E vocês, pais, não provoquei os seus filhos a ira, nem tratem de criá-los, perdão, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha para mim. Aqui. Se Deus fala que tem demônio, caramba. Como é que tu vai dizer que é emocional? Se ele falou que é demônio, se Deus expulsa demônio pelo dedo de Deus, significa que o reino das trevas está trabalhando. Não foi o que Jesus falou? Se ele fala que tem demônio, como é que tu vai falar que não tem demônio? É espiritual, rapaz. Nós estamos no último suspiro da humanidade. Para com isso. Não é algo normal. Não é de nascença. É um mal que colocou aquela mulher. Ela vinha encurvada durante quantos anos? 18 anos. E ela servia a quem? A Deus. E ela era filha de quem? De Abraão. Então significa que ela vivia pela fé. Só precisou Jesus se declarar que era o Cristo para ela se libertar. Por que ela não usou a fé em nome de Abraão? Porque Abraão não tem poder para tirar demônio. Abraão não liberta ninguém. Abraão só era o pai da fé, ou seja, a fé começou humanamente falando, porque a fé na verdade começou com Deus. Quando ele disse o quê? Haja luz. Luz é esclarecimento. Você precisa se esclarecer. Mas para você se esclarecer, você tem que fazer que nem a escrava Isaura. Já viu a escrava Isaura? Não botaram uma... para ela não falar? Não foi uma mordaça? Você bote uma mordaça na sua boca, sente e fique o quê? Calado e só ouve. Porque se você abrir a boca, a tua intelectualidade vai acabar tirando toda a perfeição do ensino, toda a energia espiritual que vai te abençoar. Porque a tua inteligência ela é muito grande. Paulo, nenhum dos discípulos conseguiu instruir quem? Paulo. Só quem? O Senhor Jesus. E quando ele estava em espírito, na carne, Jesus não tinha condição de instruir Paulo.
Ou tinha? Não. Paulo não ia ouvir ele. Paulo não ia ouvir Jesus, cara. Quando Jesus estava no corpo humano. Paulo não ia ouvir. Mas quando Paulo estava a caminho para poder prejudicar quem? O evangelho, que estava nascendo. Era novinho. Todo mundo era novinho. Deus, ele deu um clarão. Haja o quê? Luz. Um clarão, e a luz cegou o quê? A vista de Paulo. E Paulo ficou quantos dias dentro de um quarto? Creio eu, fedendo. Sim. Não sabia onde estava, onde ia cagar. Cagar é pecado? Não sei. Não é não, né? Não sabia, mijava por ali mesmo. Fedendo. Sem comer nada, em jejum. Esforçado o teu jejum. Ele não jejuou porque ele quis. O próprio Cristo fez ele jejuar. Na marra. Tu não é o bambambam? Tu não é o cara? Tu não é o matador? Levou quem para poder libertar Paulo? O profeta mais pequenininho que tinha, que a Bíblia só fala uma linha do cara. Não foi? Quando ele ouviu falar o nome de Paulo de Tarso, ele falou o quê? É matador, Senhor! Não dá! O cara é matador, não pode! Mata Cristo. Ele mata gente da igreja. Vai lá, rapaz, é uma arma de guerra para mim. É um instrumento valioso para mim. Paulo, irmão, foi ou não foi? O Senhor mandou eu vir aqui para mudar a sua história. O cara era o quê? Bacharel em teologia? Não. Falava bem? Não. Ninguém sabe quem era ele, né? Que a Bíblia não relata. Tem muitos entendidos aí que pode até querer dizer que já sabia que o cara era isso, mas não, a Bíblia não fala. Fez o quê? Só botou a mão. O que saiu dos olhos de Paulo? 2 escamas. Quem era a escama? Aquele que estava cuidando de você desde o princípio. E quem é ele? O diabo. É ele que instruía no ódio. Você pode até saber a Bíblia toda, meu amigo, mas se tu não for batizado com o Espírito Santo, não tem jeito. Eu não estou lembrado, mas quando ele botou a mão, ele foi cheio do Espírito Santo, não foi? Paulo. Não foi? Quando os olhos abriu, Paulo fez o quê? Começou. Foi cuidar das coisinhas dele, não foi? Fazer a tenda, né? Paulo era profissional em tenda, né? A Bíblia diz que ele foi pregar. Ele foi pregar o evangelho, rapaz. Chega. Saiu dali já para pregar. E todo mundo, meu Deus, é o assassino. Esse cara mata. E Paulo pregando com eloquência, com sabedoria, com poder. E todo mundo, que isso? Esse cara é perigoso. Mas Deus deu o poder para Paulo, que Paulo começou a envolver todo mundo. Quem ficou com ciúme dele? Quem ficou com ciúme de Paulo? Pedro. Todos os discípulos. Oh, ele não pode ser um... Ele não vai ser o 12º, não. Mas quem já tinha botado o 12º? O próprio Cristo. Ele foi o 12º, porque um se matou, porque era fariseu. Mas ele botou o 12º, o próprio Cristo. Mas aí Deus deixou ele lá, né? Porque era coisa humana. Ah, não, vai lá, vamos fazer um sorteio. Ó, é fulano. Não, vamos botar 2 nomes aí no papelzinho. Aí o papel que sair a gente escolhe o cara. Eles escolheram por conta própria. Mas quem era o 12º? Paulo. Então o problema é espiritual, gente. Se você não entender, você não é desse jeito porque você quer. Não, eu sou assim porque mamãe me ensinou. Mentira! Quem te instruiu a ser assim foi o diabo. Orgulhoso, prepotente, arrogante. É para você também que está me ouvindo.
Você é assim porque o diabo instruiu desde o princípio. Não foi Deus que te cuidou de você desde o princípio, porque Deus está cuidando de você agora. Deus está cuidando de você agora. Deus tem cuidado de mim quantos anos? 30. Deus tem cuidado da missionária 30, do evangelista Júlio 22. E de você? Ele está tentando cuidar. Ele não está cuidando. Ele está tentando, porque você questiona. Se fala do dízimo, você questiona. Se fala da oferta, tu questiona. Se fala que tem que acordar de madrugada, pô, não é para tanto. Se fala que tem que ficar em uma vigília, não dá. Então não é ele que está cuidando de você. Quem está cuidando de você é você mesmo. É você mesmo que está se cuidando. Que dia que você parou para perguntar, Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, o que o senhor acha de eu fazer isso? Senhor, será que o 3 em 1 está precisando de alguma coisa? Eu vou perguntar à missionária. A Bíblia diz que quando é porque não está aqui minha estola sacerdotal. O Davi, ele queria resolver alguma coisa. O Davi, ele queria... Não, tá lá dentro. O Davi, ele queria resolver alguma coisa, ele colocava o quê? E perguntava o quê? Ele fazia por conta própria? Ele era o todo-poderoso, cara. Davi, general de guerra, matava 10 mil homens. Era homem segundo o coração de Deus. Você sabe quando foi o dia que ele deixou de perguntar para Deus se podia, se não podia? Foi quando ele falou assim, pô, vai lá, Cabe. Vai lá, não vou hoje não. Vou dormir um pouquinho mais tarde. Vai lá. Vitória ganha, já ganhei geral. Matei todo mundo. Meu currículo já tem um gigante. Acho que matei mais alguns também aí. Não lembro muito bem não, que é muita guerra. No dia que ele ficou, o que ele fez? Sacudiu Betseba. Foi Betseba? Foi. Sacudiu a mulher do cara. Comeu a mulher do cara. Um amigo. Comeu, pastor? Comeu. É pecado isso? Não. Você não come uma comida? Para você entender melhor. E aí? Porque ele não quis o quê? Continuar. Ah, vou ficar em casa hoje. Ah, mas não foi, não quis ir. Não quis, cara. Quando ele não foi, o que aconteceu? Ele obedeceu à voz do pai que ele servia no passado. Quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente não obedece à voz do nosso velho homem. É o velho homem, meu amigo. Ah, não tem nada a ver, não. Ah, hoje eu não vou dar meu dízimo, não, porque o meu aluguel é 300 reais e chegou na minha mão só 400. Se eu der dízimo, eu não vou nem conseguir comprar comida. Vou pagar 300, vai sobrar 100. Mas aí eu não posso primeiro pagar aluguel para depois tirar dízimo. É instruído a gente que tem que tirar primeiro, né? 40 reais. Como é que eu vou pagar o aluguel? E como é que eu vou comer? Cabe você obedecer quem você serve. Amém? Então, o teu problema não é normal, é espiritual. Aí a Bíblia diz, lá em Efésios 5, que eu saí daqui, não sei onde está mais. 6, versículo 5. Não, eu saí do livro, não sei nem onde está o livro mais. Aí a Bíblia, ela fala assim para você, ó. Ela fala assim, ó. Olha só. Para que tua mente
para que a tua mente ela possa se abrir nesta noite e você se libertar desse achismo que você acha que do teu jeito tá certo. 5. Olá, cristãos, servos e senhores. Quando vocês, servos, obedecem os seus senhores lá no céu como temor e tremor e com sinceridade no coração, não é? Na onde? Não. Com Cristo. Na terra. É aqui. Com temor, tremor. O tremor ele faz com que você treme diante. Eu tremia diante das autoridades. A Rose sabe que é verdade. Ó, tremia. Respeito. É sim, senhor. Não é você. Cara. Dida. Rose. Dicionária Rose. É respeito. Se tu não respeita na terra, tu não respeita no celestial. Você sabe como é que eu conheço cada um de vocês? Pelo natural de vocês. Na atitude de vocês eu vou conhecendo cada um. O pastor é um filósofo, sim. Só que ele não pode demonstrar que é filósofo. O pastor é um mestre, sim. Só que ele não mostra. Ele mostra que não sabe. Porque se eu mostrar que eu sei, eu espanto quem não sabe. Então eu tenho que aprender com todos vocês. É aí onde entra a empatia. Eu tenho que saber me associar com todos. Eu tenho que saber me envolver com todos. Eu não sou de todos, mas eu me envolvo com todos. Amém? Amém. Aí diz: com temor e tremor e com sinceridade de coração, como a Cristo, ou seja, não para o homem, mas para Jesus. Aí diz assim: não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas no servo de Cristo. Amém? Amém. Você é servo de quem? Antes de você ser servo de Cristo, você serve aos homens primeiro, se você não sabe. Você primeiro serve o homem. Quem sabia disso? Você serve o homem. Ah, mas eu não sirvo o homem não. Você está se enganando. Quando o pastor ele dá uma ordem para você, você vai lá e faz, você está obedecendo a quem? Cristo? Está obedecendo o homem, cara. Quando você pega um dízimo e traz para casa de Deus, você está obedecendo o pastor ou a Deus? A Deus. Porque o mandamento não é dele. Agora, quando o pastor fala assim: pô, cara, limpa aquelas cadeiras ali para mim ali, por favor, para a gente começar a reunião. Imprime um papelzinho lá para a gente poder fazer um trabalho. Você está obedecendo a quem? O homem. Se eu não consigo ser servo do homem, eu nunca vou ser servo de quem? Todos os meus senhores eu obedeci ao pé da letra. Todos, ainda que eram perversos. A missionária que me acompanha 24 anos vai fazer. Ela sabe que eu sempre obedeci. Sempre. Nunca me desviei para a direita e nem para a esquerda. O Pai eterno e o diabo sabe disto. Posso ter questionado algumas vezes, porque eu sou meio torrão mesmo. Eu falava mesmo. Mas eu tinha humildade para chegar e pedir perdão depois. Eu falava.
Então, se você não tem capacidade de servir o homem, você não consegue servir a Deus. Entendeu? Qual é o desejo do pastor, ou da missionária, ou do bispo, ou do líder? É que vocês desenvolvam, é que vocês cresçam, é que vocês tenham a natureza que ele tem. Quando o camarada não tem a natureza de Deus, ele não te ensina nada disso. Ele fica fazendo um bocado de teatro no altar para você rir, e você ri, você é enganado. Mas essa palavra que deixa você quietinho aí, com a boca travada, é para te ensinar. Aí ele diz assim, ó, no versículo 6: não servindo apenas quando estiverem vigiando somente para agradar pessoas, mas como servo de Cristo, fazendo de coração, novamente, a vontade de Deus. 7. Servindo de boa... Perdão. 7. Sirva de boa vontade. Amém? Amém. Sirva de boa vontade. Você tem que ter prazer. Eu lembro que eu trabalhando de madrugada no shopping, aí chegava um certo horário que você tinha que parar e vir embora, né? Assim, por volta de umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Aí eu tinha que almoçar, né? Jantar, quer dizer. Aí eu chegava e falava: Rose, eu preciso comer. Ela me servia de boa agrado. Ia com o maior prazer preparar uma comida para mim. Amém? É assim que você tem que servir Jesus. Quando você trouxer um envelope, um pedido, você tem que vir de bom agrado, não com desgosto, não preocupado que vai faltar alguma coisa para você, porque não falta para mim. Eu sirvo Jesus integralmente, pessoal. Eu não tenho um trabalho lá fora, não. Meu trabalho é ali no computador. E o que gera para mim é pouquinho. É pouquinho. Não é igual o que me gerava quando eu estava lá fora. Mas isso foi uma decisão minha. Então eu tenho que fazer de bom grado. Eu não tenho que servir vocês com o coração com raiva, com rancor. Eu tenho que servir vocês com amor.